Ele continuará e fará grandes coisas na sua vida. O Guilherme irá transmitir a mensagem de hoje. E agora é com ele. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estar aqui hoje. Também de várias promessas. E é um motivo de gratidão e quero agradecer já ao tio Chico. Agradecer também tia Iris, tio Gilvan, que faz parte da coordenação do Fé. Agradecer meu pai e minha mãe, que, como eu já disse uma vez, digo outra vez mais, que foram quem sempre me ensinou o caminho que se devia andar. E se por algum acaso eu ainda estou aqui de pé, é por causa deles também. E não posso deixar de agradecer ao meu Senhor, que tem me dado forças para se manter de pé e estar firme na caminhada, pois não é fácil, mas é prazeroso caminhar com Jesus. Peço que todos abram as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. E também iremos ler em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. A palavra de Deus vai dizer: Então o Senhor Deus ordenou ao homem: Podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. O versículo 15 do capítulo 3 vai dizer: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Não podemos já aplicar, então temos que introduzir e fazer com que vocês saibam o que aconteceu para até esse momento dessa fala. A gente vai ver no capítulo 1 de Gênesis toda a criação da terra. A terra ainda era sem forma e vazia, mas Deus, ele foi detalhadamente criando dia após dia a terra. E em 6 dias nós vemos que Deus concluiu a terra e no 7º dia ele descansou. A terra só tinha forma, mas ainda não tinha o ser humano, os seres humanos. Tínhamos animais, mas ainda não tínhamos um ser humano existente. Mas a gente vai ver no versículo 7 que Deus forma o homem do pó da terra, e ele sopra na narina o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. E já aqui eu aplico que se estamos aqui hoje é porque o Senhor nos formou. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui hoje. O próprio Deus vai falar lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, que antes mesmo dele ser formado no ventre da sua mãe, ele já tinha o escolhido e separado. Então, se estamos aqui hoje, é porque Deus nos escolheu e foi Ele que nos formou. E já digo e aplico a vocês que nós não somos o que achamos que somos, mas somos o que Deus diz que nós somos, porque quem nos conhece é Deus e é Ele quem nos formou. Continuando, a gente vai ver que o homem teve vida depois de ter levado o sopro nas narinas do fôlego de vida do Senhor. E se estamos de pé, é porque o Senhor soprou vida em nós. Então nós não conseguiríamos suportar essa vida se não fosse Deus soprando dia após dia o seu vento em nós. Continuando, já chego na parte que Deus dá a ordem a Adão. A gente vai ver que ainda não tinha o homem, mas Deus formou o homem, Ele formou o Éden e Ele introduziu o homem no Éden. Depois de Deus introduzir o homem no Éden, Ele fala: Não comeis do fruto da árvore que está no centro do jardim, pois no dia em que comerdes, certamente morrerá. Deus aqui, Ele dá uma ordem, Ele fala: pode comer de todas, menos de uma. A restrição só é somente essa: você pode comer de todas, menos a do bem e do mal, pois o dia que comerdes, uma consequência acontecerá: você morrerá. Dando continuidade, a gente vai ver que no versículo seguinte, já no versículo 18, a criação da mulher.
a mulher a qual Deus fez para estar do lado do homem, a qual fez para auxiliar e ajudar o homem. E é difícil e é triste ver que a mulher a qual era para estar ali auxiliando o homem, foi a qual introduziu o homem a pecar. Não digo que a culpa é da mulher, nem é do homem, mas sim dos dois. Não estou dizendo que foi por causa de uma mulher que o homem pecou, mas a ordem também tinha sido dada ao homem, especificamente ao homem. Então era ele que devia saber o que fazer. Mas eu já aplico a vocês dizendo que cuidado com quem você vai estar ao lado. Certamente um dia eu vi uma palavra a qual dizia que o casamento, ela é a segunda escolha mais importante das nossas vidas, pois casando com um homem ou uma mulher de Deus, nós desfrutaremos do céu aqui na terra, mas casando com uma mulher ou um homem errado, nós teremos as preliminares do inferno aqui na terra. Então, nós vemos que a mulher a qual era para estar ali auxiliando o homem, ela se deixou levar pelo poder de persuasão da serpente e caiu e levou junto consigo o homem. Já entrando nessa parte da queda, vamos ver no capítulo 3, versículo 1 ao 3, a pergunta e o diálogo entre a serpente e a mulher. A palavra de Deus vai dizer: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ele disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. A gente vai ver que a serpente, ela era uma pessoa muito esperta. Aqui fala que ela era mais astuta, mas vai ter versões que vai dizer que ela era mais esperta dentre os animais. A gente vai ver que a serpente fez uma pergunta maliciosa contra a mulher. Ela fez uma pergunta junto de uma afirmação, pois a serpente sabia que, sim, eles poderiam comer de todos, menos de uma. Mas ela fez o inverso e ela disse: vocês não podem comer de nenhuma, né? Mas a verdade é que ela sabia sim, que elas podiam comer de todas, menos de uma. A mulher então respondeu à serpente dizendo e prolongando a conversa, algo que era para ela ter cortado antes mesmo de começar. Então, às vezes nós caímos e pecamos por dar continuidade a coisas que não era nem para ter começado, pois às vezes a gente dá ouvido a pessoas, a coisas que não nos cabe, e é através disso que a gente pega e cai, por dar ouvidos a coisas que não nos interessa, não nos pertence. Mas continuando e prolongando a parte da queda, a gente vai ver que a cobra era um animal muito astuto mesmo, e ela inverteu os valores e mudou completamente a fala. No versículo 4 e 5 a gente vai ver a palavra de Deus dizendo: disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e serei como os Deus, conhecendo o bem e o mal. A gente vai ver que a serpente, com a sua malícia, ela usa a inversão de valores. E hoje em dia ainda continua a inversão de valores, e vidas estão sendo contaminadas e deixando-se levar por essa inversão de valores. A serpente usou da malícia para dizer: isso é Deus com medo de você, pois quando você comer você vai ser igual a ele. Mas a gente sabe que isso já veio lá de antes da humanidade, quando ainda Satanás era um querubim ungido, que ele estava lá no céu, que ele era íntimo de Deus. Podemos se dizer que ele era tão próximo de Deus, e pela sua soberba, pela sua fome de querer ser, ele quis trair Jesus, quis trair Deus e caiu. E da mesma forma, a serpente, o diabo, mais uma vez, usou essa inversão de valor e quis com que a mulher quisesse mais, com que a mulher quisesse saber mais, entender mais, e fazendo assim
é a gente cair, a gente pecar e o pecado chegar na humanidade. Através da fome de poder, da fome de querer ser, de querer entender, a gente caiu e o pecado entrou na humanidade. No versículo 6 vai dizer que então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para ter entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. E sobre ainda as inversões de valores, a gente está se deixando levar por dizer que é normal homem com homem, mulher com mulher, crente ficando no meio da rua com uma, com outra. A gente acha que é normal pessoas mentirem. A gente vê hoje em dia as pessoas querendo doutrinar a igreja, sendo que nem são crentes, querendo ensinar como é o real evangelho. A gente vê isso desde a antiguidade, e com essa inversão de valores, o inimigo tem entrado na igreja e, infelizmente, o pecado tem entrado cada vez mais nas igrejas. Mas o Senhor, Ele tinha um plano perfeito desde o Éden, desde a queda do homem. E é a partir do versículo 15 que a gente vai ver. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Lavassura, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós não merecíamos nem estar aqui, mas foi por um plano perfeito do Senhor, que a partir da queda e da entrada do pecado, Ele tinha um plano de salvação, de restauração. A gente vai ver no versículo 15 do capítulo 3, que Deus vai dizer que colocaria a inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a descendência delas, e uma hora ela feriria a cabeça, e outra hora teria o calcanhar ferido. Aqui é a primeira promessa da vinda do Messias. Aqui é o primeiro relato que o Messias viria para nos buscar. E certamente ele veio. A gente vai ver que por muito tempo teve a guerra entre a descendência do homem e o diabo. Homens de Deus surgiram Adão, surgiu Abraão, surgiu Isaac, surgiu Jacó, surgiu José, Davi, e grandes homens de Deus surgiram por todo o tempo até a vinda de Jesus. Mas eles tinham uma semelhança, pois todos eles em algum momento se deixaram levar e pecaram. Todos eles caíram em algum momento, e eles não eram dignos de restaurar e fazer com que a promessa de Deus fosse cumprida. Mas há cerca de quase 4.005 anos, depois da queda de Adão, a vinda de Jesus era agora oficial. Ele nascia e anunciavam a vinda do Mestre, o Messias aguardado. Ele chegou, e ele chegou não só para mim, só para você, mas também para aquela vida que está lá fora, aquela vida que ainda não encontrou Jesus. Aquela vida que infelizmente estão no bar, pois ainda não foi pregado o evangelho para ela, ou por algum acaso se desviou e não teve alguém para ir alcançar até ela. Não podemos ficar preso aqui, pois Jesus não morreu só por mim, por você, e é egoísmo nós estarmos parados aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É egoísmo nosso estarmos aqui parados, pois Deus não nos chamou para ser crente de banco, para estar aqui sentado, para estar aqui postando foto no Instagram dizendo: hoje é dia de estar na casa do Senhor. O evangelho não é só isso, o evangelho nunca foi só isso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O evangelho temos que entender. Muitas das vezes iremos ficar só, iremos ficar sozinhos, procuraremos alguém para desabafar, mas não teremos ninguém.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Muitas vezes achamos que o Evangelho é para se aparecer, para ter aparição. Mas quem tem que aparecer aqui é Cristo. O Evangelho nunca foi sobre eu e você, mas sobre Cristo. Agora temos músicas que adoram o nosso eu, palavras que nos engrandecem, mas quem tem que aparecer é Deus, não é eu, não é você, é Deus. Glória a Deus, aleluia. Chega de querer ser coach, de querer doutrinar a igreja para... Não, você tem que ser assim, tem que ser calmo. Não, tem que apanhar mesmo. Tem que apanhar e tem que receber a doutrina, senão não vai entrar no céu. A porta é estreita, vocês quiseram isso, vocês aceitaram o Evangelho. Paulo disse a Timóteo, Paulo instruiu a Timóteo dizendo, Paulo foi preso no fim dos seus dias, e ele pediu a Timóteo para levar livros, pois ele estava só na prisão. E muitas das vezes nós estaremos só também, mas nós temos que confiar que há um Deus lá no céu pelejando por nós, pois é Deus quem guerreia por nós. Não vai ter ninguém. A salvação é individual, a gente tem que ir, mas a gente não pode ser egoísta. A gente tem que buscar vidas, buscar almas, pois é esse o mistério. O mistério é esse. Glória a Deus, aleluia. O mistério é esse. Deus nos chamou para propagar a palavra, o real evangelho, não para massagear o nosso ego, para massagear o meu eu, que o meu eu desapareça, que eu morra, que eu me constranja com a tua glória, mas que o teu santo nome seja pregado, vidas possam ser restauradas, batizadas, curadas, no nome de Jesus. E a gente vai ver que essa guerra durou muito tempo, e tudo fazia parte do plano do Senhor. Por meio do homem, o pecado veio ao mundo, mas pela morte de um homem puro, a qual não merecia sofrer aquela dor, todos os nossos pecados foram perdoados. E pela infinita misericórdia de Deus, nós estamos aqui hoje, pois Ele se entregou por mim e por você, e é por meio dele que nós temos a restauração, nós temos a salvação, pois nós não merecíamos isso, mas pelo seu amor, pela sua infinita misericórdia, Ele se entregou por mim e por você. Já passo para encerrar essa palavra e vou concluí-la. Em Marcos capítulo 15, versículo 16 e 20, a gente vai ver o quão humilhante foi a situação que Jesus passou. A palavra de Deus vai dizer: os soldados levaram-no então para dentro do palácio, que é o pretório, e convocaram todo o destacamento de soldados. Vestiram-no com um manto de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam feito, e começaram a saudá-lo: viva o rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com um bordão, cuspiam-lhe e de joelhos adoravam-no. Depois de zombarem dele desse modo, despiram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. A gente vai ver o quão humilhante foi a situação que Jesus passou, o quão humilhado ele foi. Um homem a qual não devia nem passar por isso foi humilhado, caçoado, cuspido, e nós ainda temos coragem de ficarmos parados e negligenciarmos o Evangelho. Sentimos vergonha de propagar a palavra. Nós somos tão hipócritas quando falamos que Pedro negou a Jesus, que Judas vendeu Jesus, mas a verdade é que nós negamos a Jesus quando preferimos o nosso 30 minutinhos no Instagram do que uma leitura da palavra. Que nós negligenciamos e negamos a Jesus quando sabemos qual é a verdade e ainda preferimos a mentira. Nós negamos a Jesus quando faz aquilo que não devia. A verdade é que nós somos verdadeiros hipócritas. Infelizmente a verdade é essa. E trocamos Jesus por
simples futilidades que não nos cabem. Preferimos uma amizade, um relacionamento que não é da parte de Deus, do que Deus. Preferimos uma ficada lá fora do que Deus. Preferimos um cargo mais alto do que Deus. Preferimos mentir, roubar, matar. Preferimos tudo do que Deus. Mas a gente vai ver que depois de sofrer tudo isso, a gente sabe que aquilo era só o início de tudo, da nossa vitória, a vitória por meio de Cristo. Nós vamos ver do versículo 33 ao 39, a restauração e a morte de cruz que Jesus sofreu por mim e por você. A palavra de Deus vai dizer: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou uma alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Ao ouvirem isso, alguns que estavam ali disseram: ele está chamando por Elias. Então um deles correu, ensopou uma esponja em vinagre e, pondo-a numa base, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. Mas Jesus, dando um alto brado, expirou. Então o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. E vendo expirar assim o centurião que estava diante dele, disse: é verdade, este homem era o Filho de Deus. É verdade, este homem era o Filho de Deus. O Filho do homem de Deus se entregou por mim e por você, para que eu e você pudesse estar aqui hoje, glorificando o nome dEle, exaltando o nome dEle, bem dizendo que Ele é o Senhor que cura, restaura, salva, ressuscita, transforma, purifica. Nós não merecíamos estar aqui, nós não merecíamos estar lá mortos, nós não tínhamos mais vida depois disso daqui, pois até a vinda de Jesus não teríamos mais isso. O que nos restava era a morte e pronto. Mas Jesus, Ele veio, Ele não precisava disso. Ele veio por mim e por você. Ele se entregou por nós para estarmos aqui hoje. E será que até quando nós iremos ficar aqui sem entender que a próxima vinda é para nos buscar? Então não tem mais tempo para brincar, nunca teve. A gente tem que se transformar, a gente tem que buscar o Senhor. É tempo de botar a face assim no pó. Tempo de botar joelho no chão. Cristo há de voltar, e quando Ele voltar não vai ter mais chance. Eu não quero que a minha chance seja a segunda vinda depois, que é quando a gente passa pela grande tribulação. Eu quero ir para o céu logo. Então é tempo de buscar, é tempo de se ajoelhar e se prostrar diante do Senhor. Tempo de dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor. Ou nós estamos aqui para ser apenas crente de banco, que não dá glória, que fica parado, crente gelado, igual diz nosso pastor. Nós temos que glorificar, pois Ele morreu por mim e por você. Se não fosse Ele, nós nem estaríamos aqui. E depois de tudo isso, depois de toda a humilhação, depois de morrer com morte de cruz, nós vamos ver que Jesus, Ele foi sepultado. Mas eles não sabiam que aquilo ali era só o início da nossa vitória. No versículo 1 ao 6 do capítulo 16 vai dizer: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao sepulcro e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. Ele, porém, lhes disse: não tenhas medo, procurai Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui,
Este é o lugar onde o puseram. Eles pensavam que nós estávamos perdidos, que Jesus não era o Messias, mas ele era sim. Ele veio, ele morreu, sofreu, ele não pecou. O cordeiro mudo foi levado ao matadouro, o cordeiro sem manchas, mas isso tudo por nós. E ele não se ausentou e não desistiu de nós, mas ele concluiu o plano de Deus, o plano perfeito para nos salvar. E ele ressuscitou, e ele está lá, à direita do Pai, preparando morada para nós. Mas eu te peço que não seja orgulhoso e não queira subir só você, mas busque enquanto é tempo ganhar almas, ganhar vidas, seja louvando, seja pregando, seja orando. A oração do justo faz muito os seus efeitos. Você acha que não, mas você apenas orando no seu secreto, vidas são quebrantadas e restauradas e salvas com essa oração. Você acha que não, mas louvando, essa vida é tocada e ela é curada e salvada também. Através da pregação também, o evangelho é chego na pessoa e ele é salvo também. Então não é tempo de brincar, mas é tempo de buscarmos e ganharmos almas, enquanto a segunda vinda do Messias não chega. O Senhor está voltando e ele nos dá a ordem no versículo 15 do capítulo 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então eu te convido hoje a não ser um crente comum, um crente a qual fica bem sentado no seu banco, mas um crente a qual quer ganhar vidas e ser diferente, um crente a qual quer mover esse Brasil, pois um grande mover acontecerá nesse Brasil e assim eu creio. Essa geração não está perdida, mas ela será reerguida, pois o Senhor está cuidando de todos nós. Então, levantemos-nos e preguemos o evangelho, não a nossos apenas amigos, apenas os familiares, mas a toda a criatura. Essa é a palavra que Deus tem para todos nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos ficar de pé. Já estamos 18 horas e 10 minutos. E o pessoal da banda também tem que sair para tomar um cafezinho para voltar de novo, né? Glória a Deus. Temos aqui um informativo que chegou através do portal, que Marcos Antônio